Voltando então, agora para este segundo semestre, vamos dar continuidade nesta disciplina importantíssima, que é eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Então, começando aí com essa primeira aula, e o objetivo específico desta disciplina é estudar a natureza, características e propósitos da Igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá, aula 1, a natureza da igreja, começando aí, introduzindo com Efésios capítulo 5, de 25 a 27. Veja só o que Paulo escreve. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que nós já notamos de forma bastante clara a respeito da santificação da igreja? E já notamos que esse processo chamado santificação, separação, limpeza, purificação, ao ponto de tornar a igreja imaculada, sem ruga, esse processo todo é fruto da ação do próprio Cristo pelo Espírito Santo que opera em cada um de nós subjetivamente, para que no coletivo a igreja seja então purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Então o objetivo de Jesus com isso é apresentar a sua noiva, apresentar a igreja como noiva que foi purificada, lavada e santificada por ele. Então, uma igreja gloriosa. Então já fica claro para nós que a igreja ela tem esse destino final, não será uma igreja problemática, não será uma igreja dificultuosa, mas uma igreja gloriosa, e ele acrescenta mais, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, quem fará isso, quem promoverá isso, é o próprio Cristo. Por isso que ele amou a igreja. E a igreja, então, como nós vamos ver, é um conjunto de pessoas, de remidos, que foram lavados e purificados pelo próprio sangue de Jesus. Então, olha aí, a igreja, dentro da definição, é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição a gente encontra na teologia sistemática de Wayne Grudem. Então ele vai dizer que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, veja só, a igreja não é formada por pessoas comuns. É comum, vamos dizer assim, porém são pessoas que foram purificadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E essas pessoas lavadas, purificadas pelo sangue, são chamados de cristãos de todos os tempos e de todas as nações. Então aqui nós temos uma visão clara de como Deus vê a igreja. Então, para Deus ou para Cristo, a igreja, para ser igreja, precisa estar dentro desse padrão, ou seja, ser realmente separado, chamado e escolhido para fazer parte dessa comunidade. Muito bem, dentro da definição ainda, nós podemos dizer o seguinte, que essa definição anterior de Wayne Grudem compreende que a igreja é formada por todos aqueles que verdadeiramente foram salvos, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Então, nós não podemos olhar a igreja apenas dentro da nossa ótica. Dentro da nossa ótica, nós olhamos para o tempo, e quando olhamos para o tempo, nós vemos a igreja nascendo em Atos. Então, quando nós temos Atos 2, 42 a 47, é o início da igreja ali de Jerusalém. Então, a era da igreja, a conhecida era da igreja, ela nasce com a ascensão do Senhor Jesus, porque, veja, Jesus já realizou a sua obra na cruz do Calvário, ele já foi para a sua morte vicária, derramou o seu sangue para a purificação
e para a santificação e para a remissão dos escolhidos de Deus. Então nós temos aqui a igreja se iniciando, a igreja se manifestando na terra. Porém, Deus, na ótica divina, a igreja, ela já nasce antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o próprio Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, se Jesus já, nos decretos divinos, já tinha sido morto antes da fundação do mundo, a igreja também já tinha sido desejada, decretada por Deus. Então, na verdade, a igreja é composta não somente por aqueles que nasceram após o sacrifício de Jesus e a ascensão e descida do Espírito Santo. Não, a igreja ela se manifesta aqui. Entretanto, a igreja, nos planos divinos, ela já existe antes da fundação do mundo, então nós temos que reunir todos aqueles que verdadeiramente foram salvos. E esses que foram salvos incluem todos os crentes do Antigo Testamento e todos os crentes do Novo Testamento. A questão é que a igreja ainda está em operação, o Espírito Santo ainda está agindo, a igreja não foi arrebatada após o arrebatamento, então cessa a era da igreja. Então, se nós olharmos para esse conjunto de pessoas salvas do Antigo e do Novo Testamento, nós temos a conhecida Igreja do Senhor Jesus. Então veja aí, com relação à natureza da igreja, nós temos o seguinte, Efésios 5:25, novamente. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que nós entendemos aqui? Essa palavra igreja, no grego, no texto grego, é a palavra eclesia, e pronuncia-se eclesia. Então nós temos aí a palavra em caracteres grego e a palavra transliterada. Então, essa transliteração dessa palavra grega ficou eclesia. 2 Ks, L-E-S-I-A. Então, eclesia. Significados, então. Olha só, pegando o texto original e analisando, então, a ideia, o significado dessa palavra eclesia. Então, veja, é reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público. É uma assembleia. Então, a primeira definição é essa. São cidadãos chamados para fora de seus lares. Essa é a ideia. Então, essa palavra, na verdade, eclesia, ela é uma palavra composta. Nós temos aí a preposição ek, que significa tirar para fora. Então, a igreja são aqueles que foram chamados. Eclesia, ek, é tirar para fora. A ideia é tirar para fora de seus lares, no sentido assim original. Entretanto, nós sabemos que nós fomos chamados para fora de um sistema. Então, veja, todos aqueles que compõem a igreja, todos aqueles que foram salvos, foram tirados de um sistema, que esse sistema, na verdade, é o mundo. Então, aqui na própria palavra, nós já temos a definição de que eclesia é formada por todos aqueles que foram chamados para fora deste sistema mundano. Então, quando nós entendemos o sentido da palavra eclesia, nós já vemos que os nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso caráter, ele é moldado pela própria palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, que está nos santificando para Ele. Então, nós não estamos, ou melhor, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E é isso que Jesus mesmo diz na sua oração, né? Então, portanto, nós temos essa ideia. No item 1, aí, a Assembleia do Povo reunida em lugares públicos, a fim de deliberar. Então, naquela época, eclesia era uma assembleia, né? A ideia aqui de reunião, assembleia, reunião, por isso que a igreja
é fundamental a existência de uma igreja local para que nós possamos nos reunir. Segundo ponto aí, a Assembleia dos Israelitas. Então aí você já vê a ideia da igreja antes do Novo Testamento. Então os judeus, eles já tinham a reunião deles, então um povo escolhido por Deus, formado então por israelitas, aquele povo escolhido. Então nós já tínhamos ali, mesmo antes do Novo Testamento, a ideia da Assembleia dos Israelitas. E o terceiro ponto, num sentido cristão, letra A, Assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então é essa a ideia que nós temos. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós temos uma finalidade: adorar a Deus. Letra B, grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros. Então, novamente, aí, né, na letra B, grupo de cristãos. Então, o que tem que ficar bem claro para nós nessa aula? Que a igreja é formada por pessoas comuns, entretanto, pessoas que foram salvas, foram remidas pelo sangue de Jesus, e quando nós nos reunimos como eclesia, nós nos reunimos ali com um objetivo claro: de adorar a Deus, de aprender a palavra dele e de cultuá-lo constantemente. Então, essa é a ideia da igreja, da palavra igreja no Novo Testamento. Ainda afirmando aqui novamente, dentro dessa definição, o que nós encontramos? Crentes do Novo Testamento e crentes do Antigo Testamento. Segundo ponto, a igreja é edificada em Jesus e por Jesus. Então, o que isso já nos mostra? Que a igreja, ela não é uma instituição humana, mas ela é uma instituição divina. Ela é edificada no sentido de edificação, de construção, de colocação de tijolos, vamos dizer assim, para a construção. A ideia da edificação de pedras, cada um de nós, segundo Pedro, é pedra viva que vai sendo colocada na igreja, na composição da igreja, até que ela seja totalmente formada dentro dos propósitos divinos, para que a igreja seja completa na quantidade de números de pessoas que foram escolhidos e salvos por Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo edifica a igreja, chamando o seu povo a si mesmo. Ele prometeu, veja só a promessa: edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, mais uma vez, ficando claro que a edificação, a construção, a formação, a instituição da igreja é divina. Então, nós não temos autoridade, como seres humanos, de montar uma igreja segundo os nossos moldes. Então, não existe isso. A própria natureza da igreja mostra que ela surge, que ela nasce como objetivo e planos divinos. Aquelas instituições humanas, caso hajam instituições humanas, que às vezes são chamadas também de igreja, na verdade, elas apenas estão ali com um plano, talvez não divino, mas um plano humano. Porém, a igreja do Senhor Jesus, ela tem características e tem uma natureza diferente, porque ela é única. Somente Jesus pode edificar a sua igreja, ninguém mais. Não há possibilidade de um grupo de empresários, de homens bem-sucedidos, ou um grupo de religiosos, ou um grupo de teólogos conhecedores da Bíblia instituir uma igreja. Não. Uma igreja pode nascer através da instrumentalidade de homens, sim, mas a organização, a estrutura, a edificação será sempre do Senhor Jesus. Quando entra o homem, ela deixa de ser igreja. Veja só, Lucas,
ele vai nos informar que o crescimento da igreja não se deu apenas pelo esforço humano, mas acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, é lógico que nós temos no processo de instituição da igreja a operação do homem. Então, nós estamos na igreja e fazemos parte dela para cumprir o ID e pregar o evangelho. Então, há um esforço, há um trabalho pessoal, subjetivo, individual, que no coletivo dá resultado, que é a evangelização. Então, veja só, Jesus ele não usa os seus anjos para a pregação do evangelho. Então, não é esse o propósito de Deus, usar anjos para a pregação do evangelho. O propósito de Deus é que nós mesmos, membros da igreja, escolhidos por ele, salvos por ele, estejamos fazendo essa nossa parte. Então, o crescimento depende da evangelização, porém, para evangelizar, nós precisamos do poder do Espírito, isso nós sabemos. Mas quem acrescenta os membros, quem acrescenta os salvos, é o próprio Senhor Jesus. Por isso que nós temos em Atos 2,47. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso não significa dizer que nós, membros da igreja, pastores, líderes, não significa dizer que nós não devemos nos preocupar porque Deus vai acrescentar. Não. Como eu disse, nós temos a nossa parte, que é a evangelização, que é o discipulado, e Deus então vai, através da nossa instrumentalidade, salvando, vai acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Ainda dentro da natureza da igreja, aí no item 3, como Deus vê a igreja. Então agora vamos colocar os óculos divinos e vamos analisar isso. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, de 9 a 10, é o seguinte: vós, porém, então, Pedro está debaixo do mover do Espírito Santo, escrevendo esses textos. Vós, porém, está falando para a igreja, sois, primeiro ponto, raça eleita. Então, focando aqui novamente a questão da eleição. Então, ele está chamando a igreja de raça eleita. Segundo ponto, sacerdócio real. Então, veja que é totalmente diferente de uma organização humana. Segundo ponto, sacerdócio real. Terceiro ponto, nação santa. Entra aqui aquela ideia do Antigo Testamento de Israel, um povo separado, um povo santificado para Deus, nação santa. 4. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva. Ou seja, a ideia de eclesia, nós estamos no mundo, porém não vivemos para o mundo. Então, eclesia, nós fomos tirados para servirmos a Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então, eu como membro, subjetivamente, eu devo entender que eu faço parte dessa raça eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa. Então, não tem como eu olhar a igreja sem me ver. Então, eu preciso me ver inserido nesta nação, nesse povo santo, povo escolhido, raça eleita, e não tem como eu me ver como propriedade que não seja exclusiva de Deus. E essa propriedade exclusiva de Deus é que mostra a realidade da santidade de Deus operando em mim. Agora veja, tem uma finalidade. Então, por que nós somos raça eleita? Por que nós somos sacerdócio real? Por que nós somos nação santa e povo de propriedade exclusiva? A finalidade, a fim de proclamardes. Essa palavra proclamar no texto, original grego, é declarar amplamente. E aí entra, então, uma das funções, ou um dos papéis da igreja, é declarar amplamente. Declarar o quê? Proclamar o quê? As virtudes. Olha só. O que são virtudes? Uma conduta virtuosa de pensamento. Veja que o compromisso
subjetivo, individual de cada um de nós dentro da igreja é uma conduta virtuosa de pensamento. Nosso pensamento não é moldado pelo mundo, mas nosso pensamento é moldado pelo que a palavra estabelece. Por isso que ele nos santifica pela palavra. Então, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos aí uma noção, uma definição clara do que seja a igreja, como raça eleita, como sacerdócio royal, nação santa, um povo totalmente diferente. Por isso que a igreja ela não é bem quista, não é bem vista e não é bem quista no mundo, porque ela vai de forma contrária, de contramão com as ideias do mundo. Então, enquanto o mundo prega ideologias, a igreja ela vai se submeter àquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, sabendo então que nós fomos chamados das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos tirou. Aí a ideia do equi, extrair, tirar para fora. Ele fez uma operação ali de limpeza e nos tirou e nos chamou das trevas. Nós estávamos no mundo, o mundo jaz um maligno, o mundo está debaixo de trevas e escuridão. Porém, nós saímos dessa condição para a condição de filhos, para a maravilhosa luz do próprio Senhor Jesus.